Onde já aqui, neste cara a cara, que foi bastante animado e foi bastante esclarecedor, nós deixamos a guerra de fora. Nos seus livros a guerra está presente, você viveu-a, sabe do que fala quando fala de guerra, teve uma infância onde a guerra pairou por ali. Eu vivi uma outra situação de guerra, a guerra colonial, você viveu, mas quase nunca os angolanos hoje falam da guerra colonial, falam mais, quando dizem a guerra parece que é aquela, a civil. Sim. Será isso? Bom, primeiro queria esclarecer que eu vivi, digamos, muito longe a guerra, digamos, em Luanda, o que havia de guerra foi muito pouco, tirando um episódio que houve em 92, sim. que estivemos com você conta, sim, que eu estava lá. Mas, digamos, sim, eu acho que há uma memória mais recente de uma guerra mais recente. Eventualmente o Luandino, o Pepe Tela abordam em algumas das suas obras não só a guerrilha, a guerra, outros aspectos da guerra colonial. A nossa, de facto, se eu pensar em guerra, é verdade o que diz, que penso numa guerra, penso nos sul-africanos, penso nos cubanos, penso nos soviéticos, penso na UNITA, penso no MPLA. É uma guerra mais recente, é um assunto que eu trato com muita delicadeza, porque eu tenho muito respeito por quem de facto estava no Huambo, no Cunene, no Cuito, a ser bombardeado. E nós em Luanda tínhamos aspectos muito pequenos e colaterais da guerra, não é? Então é um aspecto que aparece em sombra, como pano de fundo, em algumas obras, mas de facto não é um tema muito presente. Agora, eu acho que a guerra faz parte da vida histórica de qualquer angolano nos últimos anos. Uma coisa que o Miyakoto refere bastantes vezes é que talvez um dos males de Moçambique e de Angola relativamente a todo o processo colonial foi, diz ele, não é? Eu tenho dúvidas. Foi o facto do povo angolano ou do povo moçambicano, suponho que guineense, não ter ganho a guerra, não é? Foi uma revolução em Portugal que visava exatamente o fim da guerra e que há um bocado essa... Enquanto todos os outros povos se libertaram depois de uma guerra colonial intensa, acabando por vencê-la. Sente isso? Não, o que eu sinto em termos da guerra pré-independência foi que acho que todos esses países contribuíram e foram fazendo cada um o seu papel e a sua pressão para o culminar de uma situação que foi o 25 de Abril, mas que poderia ter sido de outra maneira. Poderia ter acontecido assim, poderia ter acontecido um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Eu acho que ia acabar por rebentar de alguma maneira em algum lugar. Rebentou no lugar de origem, rebentou com a queda de um sistema que depois se alastrou, mas não há dúvida nenhuma que os processos históricos que já estavam em curso em qualquer um desses países, inevitavelmente iam levar à independência desses países. Portanto, eu penso que cada um fez o seu papel, a sua pressão, inclusive os portugueses. Exatamente, só não foi uma forma clássica das coisas... Talvez não fosse, exato, talvez não fosse a coisa clássica e também como a nossa situação já não era clássica, talvez tenha sido... Aliás, com o Brasil já se tinha passado algo idêntico, não é? De maneira que parece que é uma forma... É uma forma dos, digamos, lusófonos resolverem, é uma característica nossa. O Onde Já Que é prémio José Saramago 2013, o que, digamos, não sei se sente maior responsabilidade, a tal consagração de que falamos ali há pouco, o que é que sente? Sente que chegou a este momento alto? Mudou alguma coisa? Não, olha, por um lado sinto que é um prémio muito específico, muito importante para mim, sinto uma grande honra por ser angolano, por ter recebido esse prémio enquanto angolano e porque eu sei que, como disse, que dividia esse prémio com Angola, porque é o meu sentido de literário neste momento quando recebo um prémio. Isto por um lado. E por outro, este prémio é igual a todos os outros e os prémios de facto não devem servir para engrandecer o ego, não é? E eu espero continuar a escrever hoje, amanhã e daqui a 20 anos com a mesma tranquilidade e a mesma simplicidade e tentar sempre ser a mesma pessoa, com mais prémios ou com menos prémios, a mesma pessoa. Escritor, espero ser o melhor escritor.
Uma pergunta que talvez esteja relacionada com esta e que muita gente se questionava, mesmo agora me disseram algumas coisas, que é o facto de na sua obra Luanda aparece sempre de uma forma ou de outra como personagem presente, não é? Como um espaço presente. E há até quando foi-lhe atribuído o prémio José Saramago, António Rodrigues, que escreve, que confirma isto mesmo e que pergunta, ou que se pergunta, vai falar de outros espaços relativamente a essa dívida com Luanda, como ele explica, ela está terminada e passa a outra? Ou ainda falta muito para isso? Acho que ainda faltam uma ou duas histórias, pelo menos uma história relativa aos anos 80, que ainda não a escrevi porque ainda não estou pronto. Quando estiver pronto escrevo-a. E algumas histórias mais sobre o presente de Luanda. E depois acho que a pessoa tem que se libertar destes fantasmas. Luanda é um fantasma agradável, é um fantasma bonito para mim, uma Luanda que existe, uma Luanda que não existe, às vezes misturo, mas penso que não, e também quando o dia que deixar de ter ideias, deixo de escrever, não é preciso... Não, a questão é se poderia escrever de outros espaços. Poderei. Porque você viveu em Luanda, mas também viveu em Lisboa, mas também vive no Rio de Janeiro. As pessoas têm uma certa expectativa de que histórias é que o atraem para... Sim. Que você acha que Luanda, vale a pena Luanda contar. É um espaço de afeto e é um espaço de infância. Sim. E, portanto, tem um outro poder afetivo. Claro que um dia poderei escrever sobre Lisboa, onde passei muitos anos a estudar. Poderei escrever sobre o Rio de Janeiro. Serão histórias com outras características, com outra textura. Mas não sei, eu não planifico, nem penso escrever só sobre Angola. E tenho muitos contos que não se passam em Angola, inclusive o próximo livro. Ele dá assim a ideia de um ciclo, não é? De um ciclo que ainda não terminou. Ainda não terminou. Que vai continuar a escrever. Ainda não terminou, mas que tem que se justificar pela qualidade, não pela origem ou como lugar de origem, não é? E nesse aspecto eu penso que se justifica bem. Não me é importante saber se é sobre Luanda, embora tivesse outras curiosidades, suponho que o público terá essas curiosidades. Para mim não senti ainda, aliás, nem tinha sentido isso, não é? Alertaram-me para isso. E tal. Escreve sobre Luanda. Muitas vezes. Olha, gostei imenso. Desta vez viveu aqui um 1º de maio vermelho. Exato. Vermelho porque do Benfica. Claro. O seu Benfica. Exato. Que passou, que fez história. E espero encontrá-lo mais vezes e que venha cá com espero regressar cá com mais vitórias do Benfica e com novos projetos literários, meus ou dos outros. Gostaria muito que outros autores fossem traduzidos e que isto acontecesse com mais frequência. Eu penso que isso há essa perspectiva, não é? Há esse cheiro no ar, há essa perspectiva. Obrigadíssimo, mais uma vez. Obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço para si.